Meus amigos, o programa ABM Entrevista recebe hoje Andreone Souza. Andreone Souza é consultor de desenvolvimento social da empresa Suzano, antiga Papel e Celulose Suzano. Vamos conversar um pouquinho, ele vai trazer informações sobre a área de atuação dele. Já disse, consultor de desenvolvimento social, já é sugestivo. Então nós vamos falar sobre a área social da Suzano, ok? Um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando com Andreone Souza. Daqui a pouco a gente volta. ABM Entrevista. Hoje existem incontáveis formas de cuidar da vida financeira e a melhor maneira de fazer isso você vai conhecer agora. Sicoob apresenta tudo o que você precisa saber sobre bancos e cooperativas. Por muito tempo, ir ao banco era um hábito comum para muita gente. Até que um dia as pessoas conheceram o cooperativismo, compreenderam o valor de crescer e de ganhar juntos e começaram a trocar o banco pela cooperativa financeira. Uma escolha e tanto, e eu vou falar o porquê. A cooperativa tem todos os produtos e serviços encontrados nos bancos, porém com benefícios que nenhum deles oferece. Diferente das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas financeiras são sociedades de pessoas, abertas para todos os públicos e vão a todos os lugares, até onde os bancos não querem ir. Além disso, elas investem nas comunidades em que estão inseridas. E não para por aí. Enquanto no banco você é só mais um cliente, na cooperativa você também é dono, participa das decisões e dos resultados financeiros. No banco, só os acionistas têm esse poder. Já reparou que as taxas e tarifas do banco são sempre mais altas? Pois é. Além de todos os benefícios, na cooperativa você conta com condições mais justas. É assim, respeitando e valorizando as pessoas, que as cooperativas transformam para melhor a vida dos seus cooperados. Sicoob, faça parte. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Meus amigos, estamos de volta. Como eu disse, hoje estamos recebendo Andreone Souza. Pegar o boa tarde. Andreone, prazer receber você aqui. Bom, boa tarde, João. Boa tarde a todos aí da rede ABM TV. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço aberto aqui para a gente poder falar um pouco das nossas iniciativas sociais da Suzano. É um prazer estar com todos vocês. E vamos lá, vamos bater papo. Vamos conversar um pouco, saber da questão social, né? Na área de educação, na área no geral, né? Como funciona a questão social da Suzano? Bom, João, nós da Suzano, nós acreditamos que a gente tem um compromisso, na verdade, de estar cada vez mais trabalhando com práticas sustentáveis e inovadoras, né? A gente trabalha com o objetivo de trazer não só a questão da lucratividade, mas também trazer desenvolvimento para a região onde a gente atua, desenvolvimento para as comunidades, no local onde a gente está trabalhando, né? A gente tem alguns direcionadores de nossa cultura que nós acreditamos que é gerar e compartilhar valor, ser gente que inspira e transforma e que só é bom para nós se for bom para o mundo, né? Então a gente acredita nisso e a gente trabalha focado neste objetivo. Na área de educação, quais são os projetos da Suzano? Bom, nós temos alguns programas sociais, né? Dentre eles, alguns programas voltados para a educação. A gente tem aqui na região o programa Suzano de Educação, que ele atua em 6 municípios, que é Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Mucuri e aqui em Teixeira de Freitas. Então, esse programa, ele atende a rede municipal de ensino, né? Com formações para gestores da Secretaria de Educação, envolvendo também as secretarias de saúde e de assistência social. Então, aqui no município de Teixeira, por exemplo, a gente tem esse programa também, em parceria com o município, para poder atuar aí na questão do desenvolvimento da educação. A gente tem uma meta, né, João? A gente tem uma meta de longo prazo, que é ampliar o IDEB dos municípios prioritários da Suzano em até 40% até 2030. Então, é uma meta audaciosa, é uma meta que a Suzano divulgou para o mercado, né, e que a gente tem buscado alcançar essa meta através de algumas iniciativas, dentre elas o Programa Suzano de Educação, né? Você falou que diretamente na educação são 6 municípios, mas a Suzano ela atua em quantos municípios diretamente? Diretamente, falando daqui da Bahia, a gente está falando de aproximadamente uns
11 a 12 municípios que a gente atende diretamente, tá? Mas se você falar Suzano como um todo, a gente está falando de mais de 200 municípios. Isso, a empresa no geral. Suzano Brasil. André, me fala aqui alguma coisa a respeito. Eu estou vendo aqui que vocês também estão com um projeto na área para os pescadores e marisqueiras de Caravela. Me conta um pouquinho desse projeto. Claro, João, com muito prazer. Na verdade, assim, a gente fez, né, a gente tem já uma atuação na região de Caravelas e Nova Viçosa há muito tempo, em virtude de alguns empreendimentos nossos, mas esse foi um curso muito específico que a gente teve recentemente, né, foi muito interessante esse curso, que ele foi um curso de capacitação para mulheres marisqueiras, pescadoras e pescadores, ali, tanto de Caravelas como de Prado. Foram formados 49 mulheres e 2 homens, e eles fizeram um curso com uma senhora muito conhecida, inclusive, né, que é a dona Cida Pescadora. Então, a gente foi um curso de pescador para pescador. E o objetivo ali, João, era trabalhar com essas mulheres, né, o fortalecimento produtivo delas. Então, é o aproveitamento e reaproveitamento do pescado como um todo, desde a pele até as vísceras. Não se perdia nada do peixe. E aí, eles fizeram o curso tem duração de 1 semana. Essas mulheres foram formadas, aprenderam a fazer diversos pratos, dentre eles linguiça, salsicha, bife de hambúrguer de peixe, então assim, vários itens de peixes, e que elas agora já estão comercializando, né? Muito interessante, assim, que é uma produção que você, assim que você termina o curso, você já pode começar a ganhar dinheiro, porque você começa a produzir o pescado, todos ali na região já conseguem, né, e fácil acesso, e aí elas seguiram nessa linha. Então, essa capacitação, o interessante dela também é que a história da dona Cida Pescadora, ela não só reflete essa questão da gastronomia e da culinária, mas também ela vem para colaborar com o desenvolvimento profissional e a formação das mulheres enquanto pessoas empoderadas, né? Então, essa valorização da mulher. Eu achei interessante. A dona Cida, então, foi preparada pela empresa para preparar o próprio segmento dela, né? Não, na verdade, a dona Cida, ela é já uma pescadora reconhecida, ela já tem uma história muito conhecida a nível nacional, e aí ela foi contratada pela Suzano para vir a Caravelas dar esse curso. Ela é da região ela é da região norte da Bahia, salvo engano, de Juazeiro. Isso incrementa o quê? Melhora a qualidade, a renda desse pessoal? Sim, João, porque assim, é diferente você pegar um peixe e vender ali a R$ 3,50 o quilo, e daquele peixe você transformar ele em alguns produtos que você pode vender a 20, 30 reais, né? Então isso que a gente chama de agregar valor. Você pega um produto que você venderia in natura, você agrega valor a ele e você consegue aumentar a renda. Além de que, né, a gente sabe que a maior parte do pescador ainda é um público ostensivamente masculino. Então, essa questão de trazer o peixe e a mulher, né, no preparo ali, poder transformar aquele alimento em outros alimentos e agregar valor e trazer uma renda para ela também do pescado, é o que torna esse curso interessante. Você, Andreone para Andreone, quando você vê o resultado de um curso, de uma capacitação dessa, quando você vê que as pessoas elas saíram de um patamar, subiram um nível e elas estão industrializando melhor, estão trabalhando melhor o produto, o trabalho delas. Qual é a sua satisfação? João, eu falo que eu sou um felizardo, tá? Porque assim, eu, além de fazer o que eu gosto, eu ainda recebo por isso. Então eu tive lá com o pessoal do curso lá em Caravelas no fechamento e assim, é muito emocionante você ver os depoimentos das pessoas, né? Então a gente recebeu lá alguns feedbacks do pessoal dando o depoimento de, olha, como que isso vai beneficiar a minha vida, né? Eu tô melhorando, olha, saí de uma condição de violência doméstica e isso aqui vai me ajudar, né, a evoluir enquanto pessoa. Então assim, para mim, para Andreone, eu tenho uma imensa satisfação de poder trabalhar e minimamente contribuir de alguma forma para melhorar a vida de algumas pessoas, né? Obviamente a gente sabe que a gente nós enquanto Suzano e aí também a gente enquanto pessoa, a gente é uma pequena parte de um universo muito maior, mas que toda contribuição ela é bem-vinda e a gente ajuda as pessoas da melhor forma possível, né? Pois é, estão conversando com Andreone Souza, ele é consultor de desenvolvimento social da empresa Suzano, né? Não é Suzano mais papel e celulose, é só Suzano. Dá para você explicar como é que aconteceu isso? Não é mais Suzano papel e celulose, agora é Suzano. Por quê? Claro, João, sem problema. Não, é assim, na verdade, o Suzano papel e celulose, né, a partir da fusão que nós tivemos aí no final de início de 2019, o nome da empresa agora mudou, não é mais Suzano papel e celulose, é simplesmente Suzano, porque a gente também tem agora uma vasta, não produzimos mais só papel e celulose, né? Nós temos vários outros itens, a empresa está sempre trabalhando a questão da inovabilidade, novos produtos, bens de consumo, então justamente por isso, pensando já no futuro, o nome agora é simplesmente Suzano. Ok.
Nós falamos rapidamente sobre educação, nós falamos um pouco sobre os pescadores de caravelas. Outras ações, quais são outras ações? João, nós temos aqui também na região, né, da Bahia e Minas Gerais, que é onde a unidade Mucuri faz a atuação, nós temos o que a gente chama hoje de escritório de projetos, né? O nosso escritório de projetos, inclusive fica aqui em Teixeira de Freitas, ele hoje o objetivo dele é atender todas as nossas iniciativas, né? Então a gente tem iniciativas na parte da agricultura, temos iniciativas em apicultura, temos artesanato, temos a questão dos pescadores, temos o projeto Golfinho, né, que atende crianças ali no município de Mucuri. Então, são inúmeros os projetos. Então, falando um pouco aqui dos nossos dois principais, né, porque nós somos uma empresa predominantemente rural. Então, falando dos nossos principais programas, que são o de agricultura e o de apicultura. O de agricultura, por exemplo, são 1.511 famílias aqui, em mais de 50 associações aqui na Bahia. 1.511 famílias. Né? Então, só no programa de agricultura, que é o PDRT, né, Programa de Desenvolvimento Rural Territorial. Então, ele hoje atende na Bahia e em Minas Gerais, ali na região de Nanuque, aproximadamente 1.511 famílias, e ele teve início lá em 2011, né? Foi quando a gente começou a atuar aqui na região, focando na agricultura. Já na linha de apicultura, nós temos também projetos que atendem aqui na região 136 famílias, né, em 11 comunidades. A gente tem a seção do nosso pasto apícola, né? O eucalipto, ele possibilita essa questão da apicultura em virtude de florescer. E a gente também tem a gente utiliza as nossas reservas, né, reserva nativa, para poder fazer a produção do mel e outros produtos da apicultura. Então, a gente tem consultores que são contratados para dar esse apoio para o pessoal. Então, eles fazem oficinas, ensinam desde quem já era apicultor a ter melhores práticas até quem nunca teve contato com a apicultura e inicia, né? Então, a gente tem essas iniciativas aqui dentro do nosso território. Pois é, estamos conversando com o Andreone Souza e é uma entrevista que me dá muita satisfação porque mostra um outro lado de uma empresa como a Suzano. Realmente precisa ter esse tipo de participação da empresa, dessas entrevistas esclarecedoras, mostrando o que é a Suzano na área social. Né? Não é só a empresa que fabrica celulose e papel, ela tem uma ação. Essa estrutura social da Suzano envolve quantas pessoas, em média? Não precisa ser nome exato, mas... João, a gente tem aqui hoje, como eu falei com você, a gente tem um escritório de projetos, né? Então a gente tem uma equipe contratada, né, para estar auxiliando aí as associações, as cooperativas que fazem parte do nosso projeto social ou que estão aí, foram contempladas através de editais e tal, para poder auxiliar essas famílias. Então a gente hoje, o nosso escritório de projetos deve ter aproximadamente uns de 15 a 20 pessoas trabalhando exclusivamente nas questões sociais, né, junto a essas associações, além do time próprio Suzano, que também faz esse tipo de atuação. Como eu disse, estamos conversando com o Andreone Souza. Nós vamos um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Andreone e vamos falar de pandemia. A empresa Suzano Papel... Suzano, eu estou sempre trazendo para Suzano Papel e Celulose, mas é o costume. A empresa Suzano falando sobre como está sendo, que não terminou ainda, infelizmente, mas graças a Deus está bem encaminhado para o fim, a questão da empresa Suzano com relação à pandemia. Daqui a pouco a gente volta. ABM Entrevista. Se adaptar, estudar muito. Aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, criar coragem, e se não tiver, e sem coragem mesmo, trabalhar dobrado, fazer a diferença, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Todo dia é levantar, acreditar, contar com quem está sempre com a gente e fazer acontecer. De novo, e de novo, e de novo. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar ABM Entrevista.
estamos de volta conversando com o Andreoni Souza. Ele está trazendo informações extremamente importantes para todos nós. A gente às vezes não sabe o que está acontecendo, a gente não tem ideia do que acontece. E eu disse, antes da gente parar para o intervalo, que ele ia falar agora sobre a questão da empresa Suzano com relação à pandemia. Como está sendo, como é que foi o início? Faz uma panorâmica para a gente do que foi investido. Vamos bater um papo sobre isso. Perfeito, João. Olha, esse é um tema que, novamente, aí voltando àquela questão do Andreoni Pessoa, me traz muito orgulho em falar e em fazer parte de uma companhia que atua tão fortemente nesse sentido, né? Só para você ter uma noção de grandeza, a gente está falando de um investimento até o final do ano passado, na Suzano como um todo, a nível de Brasil, de mais de 70 milhões em recursos destinados especificamente para auxiliar, né, aí as pessoas, a toda a sociedade na questão do Covid-19, né? Aqui na região da Bahia, né, além de toda a questão de proteção dos colaboradores e familiares, né, com a implementação do home office para a área administrativa da Suzano, evitando assim a circulação de pessoas, a gente tem uma atuação forte, eu até trouxe os números aqui, né, na região, e o principal investimento foi o hospital de campanha, né, que a gente fez aqui em Teixeira de Freitas, em parceria com o governo do estado da Bahia e com a Veracel. Então, o hospital ele foi um investimento de aproximadamente 13,2 milhões de reais, né? Então, foi um dos maiores investimentos que a Suzano fez na questão da Covid, foi esse hospital aqui na nossa região. Então, isso nos deixa... infelizmente, era uma situação complicada, mas que trouxe um pouco de alívio para aquela situação tão caótica que estava a questão dos leitos de hospitais, né? Então, foram doadas 22 câmaras de conservação, 102 caixas térmicas, né, para os 18 municípios aqui na região da Bahia. A gente fez doação de álcool, fez doação de máscaras, essa máscara, né, N95 para os profissionais de saúde, fizemos doação de papel higiênico, fizemos doações eu citei o álcool, máscaras, papel higiênico, até o papel mesmo para cobrir leito. Então, assim, foram diversos investimentos, né, nesse sentido e diversos apoios que foram dados tanto para a sede de Teixeira de Freitas como também diretamente aos outros municípios aqui da região. Você toca no assunto aí, você falou aí máscara, álcool, esses são os itens essenciais, é isso? Exato, os itens de primeiros cuidados, né, João, que a gente teve naquele momento, que era máscara para profissionais de saúde, que a gente estava em falta no mercado, aí teve os respiradores, teve também a questão de álcool, né, para a higienização das mãos. Um outro item também, já focando na questão social, a gente teve muita dificuldade de conseguir máscaras no começo da pandemia, né? Não sei se vocês vão se lembrar. E aí uma das ações que a Suzano fez, e aí também já no intuito de auxiliar a geração de renda dentro das comunidades, foi contratar em algumas comunidades aqui da região a confecção de máscaras de tecido para doação aos colaboradores. Então a gente fez, né, a gente pegou alguns grupos aqui da região, fez um treinamento para essas pessoas para essa confecção de máscaras, porque até então algumas costureiras, né, ninguém tinha o hábito de fazer esse tipo de costura. E aí, essas máscaras eram compradas pela Suzano e doadas aí a instituições, aos colaboradores próprios e terceiros, para poder estar se protegendo aí contra esse vírus. Na verdade, as pessoas, a costureira estava lá, você quer vender para a gente, você que produz e a gente compra a produção, foi mais ou menos assim? Exatamente, nós fizemos isso aqui na Bahia foram 2 grupos, um em Elvésia, né, ali em Nova Viçosa, e um em Mucuri. E aí essas costureiras, elas produziam as máscaras, na verdade a gente fornecia para elas todos os insumos, o tecido, a linha, o elástico e tal. Ensinamos para ela como produzir a máscara e a gente comprava novamente essa produção delas para auxiliar na geração de renda daquele pessoal que muita gente teve a renda decepada em virtude da pandemia. Né? Então tinha um padrão de máscara da Suzano? Tinha. Produzia um padrão? Tinha. É porque a máscara, para ela te trazer uma proteção, ela tinha que ter algumas características, né? Tinha que ser um tecido, tinha que ser 2 camadas e tinha uma linha de produção, um tipo de tecido específico. Então, para garantir essa padronização, já que a gente ia distribuir para todos os funcionários, né? A gente fez isso com as entidades. E aí essa ação não foi só aqui na Bahia, tá, João? Eu trouxe os números para você de instituições aqui da nossa região, mas isso a gente está falando de mais de 60 mil máscaras produzidas na Suzano como um todo, nas diversas regiões do país, onde a gente tem atuação. Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Ô Andreoni, hoje, 2 anos depois, como é que você está vendo a situação? Como é que já está controlada? A Suzano já está convivendo bem com essa situação? Como é que está isso? João, a vacinação avançou bastante, né? A gente tem visto aí que os números, né, têm diminuído, mas a Suzano, a gente é uma empresa ainda muito conservadora.
Então a gente opta sempre por estar um processo um pouco mais restritivo do que a sociedade como um todo tem vivido, né? A gente tem retomado agora as atividades, né, no nível de voltar aos escritórios, né, mas ainda com uma restrição de número de colaboradores. Então, a gente já está tomando algumas iniciativas para essa retomada. Mas, assim, a gente acredita que isso ainda vai demorar um pouco. A gente está vendo aí, né, casos aí na Europa de retomada de número de casos subindo novamente. Então, essa pandemia ela veio para nos mostrar que a gente não existe opinião formada e não existe certeza de nada, né? Ninguém imaginaria que a gente ficaria 2 anos parados. Então, é bem nessa linha, assim, a gente está nesse vamos retomar, mas vamos retomar com cuidado. Eu ia te perguntar, você já me respondeu, né, essa questão da normalidade, né? Ainda não está normal, a Suzano ainda está trabalhando ainda com as precauções, todas as precauções, e você acha que isso vai caminhar para liberar, para ficar tudo normal com quanto tempo, ou você acha que essa questão lá na Europa vai influenciar aqui? João, a gente ainda não sabe como que isso vai avançar, né? Mas assim, nós enquanto Suzano, nós estamos retomando gradualmente e sempre olhando e monitorando a questão dos resultados a nível de localidade e a nível de país. Então, assim, qualquer outra situação que a gente perceba que vá fugir da normalidade, eu tenho certeza que a Suzano vai adotar a postura de colocar o pé no freio de novo e vamos retomar com calma. Essa questão do home office, por exemplo, a empresa já anunciou que vai se tornar uma prática, né, para os próximos anos, justamente de tentar fazer essa intercalação aí entre escritório e casa, né? Isso vai mudar muito, né, a questão do país, mesmo acabando essa situação. Você acha que ficou aí uma outra linha de atuação por parte do empresariado, das empresas? João, eu falo que a gente avançou 20 anos em 2. Porque assim, a gente já viam muitas empresas, né, já começaram a adotar a questão do home office, muitas empresas já falavam em ter esse tipo de postura, em fazer reuniões virtuais, né? E isso, assim, era sempre postergado porque a gente ainda tinha aquele contato. Então, a pandemia nos forçou, em algum aspecto, a tomar esse tipo de atitude e a gente acabou percebendo que funciona, né? Por mais que seja, a gente está em um momento que você, às vezes, tem que pegar um celular e tal, mas as empresas perceberam que elas conseguem funcionar no modelo mais remoto. E aí eu acredito, assim, falando do Andreoni, eu acredito que vai ser um modelo híbrido daqui para frente, sabe? A gente vai continuar tendo algumas coisas que precisam do contato físico, que nós somos seres humanos e a gente precisa ter contato, a gente precisa estar com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma evolução aí de tecnologia que nos possibilite em algumas coisas a gente resolver através de uma reunião virtual, por exemplo. Os espaços físicos vão diminuir. A pessoa vai ficar trabalhando, né, dessa forma em casa, né, com mais conforto, com mais tranquilidade. Pois estamos conversando com o Andreoni Souza, ele está trazendo informações sobre a área social da empresa Suzano. Eu gostaria de abrir espaço agora, viu, Andreoni, para você fazer suas considerações finais, aquilo que você acha que é importante nessa sua área de atuação, que é a área social, que é extremamente importante. Dizer que os microfones aqui, a Rede Solo de Comunicação vai estar sempre à sua disposição. Qualquer informação que você queira trazer, qualquer coisa que acontecer, que merecer da sua parte essa atenção, pode contar conosco, ok? Perfeito, João. Eu queria só reforçar aqui, aí, falando diretamente com as pessoas de casa, né, que a gente tem um processo, a Suzano está avançando cada vez mais para o processo de editais, né? Então, a gente teve um primeiro edital que foi lançado aí durante a pandemia, em parceria aí com a fundação, com a Funbil, né, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, e ele foi um edital emergencial que a gente lançou no ano passado. A gente previu ali R$500 mil, a gente acabou ampliando esse recurso para 620, e a gente teve aí 122 projetos que foram aprovados, né, nesse edital emergencial que a gente fez, e deles 47 estavam aqui entre Bahia e Minas Gerais. Nessa mesma linha, né, avançando... O que são esses editais? Então, o edital, João, ele é uma forma para que instituições, né, associações e, no caso do edital emergencial, até mesmo microempreendedores individuais, possam encaminhar os seus projetos para uma avaliação de algum órgão financiador, no caso que agora era a Suzano, nesse momento era a Suzano. Então, a gente abriu um edital, colocou as premissas para esse edital, né? Nesse caso da pandemia, era um edital focado em pessoas que processos de geração de renda ou de ações de combate à pandemia. Então, as pessoas escreviam os seus projetos, né, nesse sentido, esse projeto passava por uma avaliação e aqueles projetos aprovados, eles recebiam um recurso para executar aquele projeto que foi inscrito.
Seguindo essa linha de editais, a gente lançou também este ano já 2 editais, um que a gente chamou de edital regional e um outro que, a gente, foi o edital quilombola. Esse edital quilombola aí a gente fez ainda em parceria com a CONAC, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, e o objetivo era também trabalhar processos de geração de renda e educação, cultura e esporte. Então, falando do edital regional, que foi o que a gente lançou, né? Ele tinha um valor previsto de R$500 mil também, a gente acabou ampliando esse valor para 620, em virtude do número de inscrições. Foram muitos projetos inscritos, muitos projetos bons foram inscritos. Desses projetos, a gente teve 25, né, que foram aprovados, dos 25, 14 estão aqui na Bahia, então é um número, Bahia e Minas Gerais, reforçando. É um número interessante. Esses projetos agora estão na fase de execução, então a gente fez o primeiro aporte referente ao valor para a execução dos editais, e esses projetos agora passam para a execução e monitoramento pelo escritório de projetos, que foi o que eu comentei com você. Tivemos também o edital quilombola, né? Esse era um edital específico para comunidades quilombolas, então só podiam participar comunidades, microempreendedores rurais e produtores da agricultura familiar que fossem quilombolas, né? No caso aqui na Bahia, a gente está falando de 6 comunidades que têm um reconhecimento, né, através aí do reconhecimento pelo site da Fundação Palmares, como comunidades quilombolas. E aí a gente teve alguns projetos aprovados. Nesse aí foram R$500 mil também destinados para a execução deste edital. Então, só neste ano de 2021, a gente está falando de mais de R$1 milhão em projetos na nossa região em que foram ofertados aí para a população como um todo. Tá certo. Estou conversando com o Andreone Souza. Andreone, fique à vontade agora. Como eu volto a dizer, sempre um prazer receber. Fique sempre à vontade, necessitar trazer essas informações extremamente importantes. Fique sempre à vontade de nos procurar para a gente bater esse papo, ok? Ô, João, eu que agradeço mais uma vez, agradeço a Rede Solo, a Rádio TV ABM, pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, né? Como eu te falo, é um trabalho que eu faço e gosto de fazer, tenho paixão pelo que eu faço, e a gente se coloca à disposição. Então, como eu falei, assim, as pessoas, por exemplo, é uma dúvida que surge muito, João, até aproveitar o espaço, como que eu faço para acessar um projeto? Como que eu me inscrevo no edital e tal? A gente sempre tá divulgando essas informações na mídia, mas a gente tem aqui em Teixeira de Freitas um escritório de projetos, né, que fica à disposição para atender às instituições. A gente trabalha até então com associações e cooperativas. Então, se você tem uma associação, você tem uma cooperativa, está focado nos nossos eixos de atuação, você, por favor, pode estar procurando o escritório de projetos, que fica aqui em Teixeira de Freitas. Depois eu vou deixar o contato aqui para o pessoal da Rádio ABM para colocar, né, à disposição das pessoas. E a gente tem imenso prazer em atender e direcionar esses projetos dentro da nossa iniciativa social. Então, mais uma vez, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, dizer que para nós da Suzano é extremamente importante, né, ter esses veículos que possam nos reportar até a sociedade, que a gente possa mostrar um pouco do que a gente tem feito em todo o território. Então, obrigado, João, tenho imensamente grato pelo espaço. Tá certo, conversamos com o Andreone Souza, ele é consultor de desenvolvimento social da empresa Suzano. Ele trouxe informação extremamente necessária e a gente volta em qualquer situação, com qualquer oportunidade, com mais uma entrevista aqui pela sua Rádio TV ABM. Fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos.